Você está diante do seu ponto de virada, mas esses erros espirituais silenciam sua essência. Há um instante na vida em que o corpo continua se movendo, as palavras continuam saindo da boca, a rotina segue girando como se tudo estivesse no lugar, mas por dentro, alguma coisa começa a se desfazer. Não é uma crise. É mais silencioso do que isso. E ao mesmo tempo, é mais profundo. Como se a alma começasse a bater na porta da consciência com mais insistência. Um chamado que não se pode mais ignorar. Ele chega no meio do nada. Às vezes no meio da madrugada, outras vezes no meio de um dia aparentemente comum. Ele não avisa, não agenda, não pede licença. Apenas se instala. Nesse momento, tudo parece o mesmo por fora. Mas por dentro você sabe, algo mudou. O que antes satisfazia, agora esvazia. O que antes te distraía, agora te cansa. O que antes te motivava, agora não faz mais sentido. Não importa o quanto você tente repetir os antigos padrões, buscar os mesmos estímulos, responder aos mesmos desejos, nada se encaixa. Porque quem está mudando não é o mundo, é você. A alma começa a virar o rosto para dentro e, de repente, o velho já não cabe mais e o novo ainda não se mostrou. É aí que muitos se perdem. Não porque são fracos, mas porque foram ensinados a fugir dessa pausa. Porque vivemos numa cultura que despreza o silêncio, que teme a dúvida, que repele o vazio. Uma cultura que exige respostas rápidas e caminhos prontos, quando tudo que a alma quer é espaço para sentir. Mas quem não honra esse espaço acaba voltando para o ciclo antigo, mesmo sabendo que ele já terminou. Finge que está tudo bem. Disfarça o desconforto com produtividade. Cobre o chamado com teorias espirituais decoradas, com práticas feitas no piloto automático, com palavras bonitas que não tocam mais. Esse é um momento sagrado, porque tudo está em jogo, não no mundo externo, mas na sua relação com ele. Uma decisão está sendo pedida. E não é sobre mudar de cidade, de trabalho, de parceiro, de aparência. É sobre mudar de eixo. Deixar de girar em torno do medo e começar a se alinhar com a verdade. Mesmo que ela ainda seja incerta. Mesmo que você não saiba o que vem depois. Porque essa decisão, embora pareça invisível aos olhos do mundo, transforma tudo. Ela marca o fim de uma identidade criada para agradar, para proteger, para sobreviver. E o início de um caminho onde só entra o que tem alma. Mas não se iluda. O ego sabe disso. E ele fará de tudo para te convencer de que é perigoso seguir. Vai usar o medo do julgamento, o apego à imagem, a culpa pelas escolhas, a comparação com o caminho dos outros. Vai te lembrar das vezes em que você caiu, errou, se iludiu. Vai tentar te convencer de que ainda não é hora. E pode até usar a linguagem espiritual para isso. Pode se esconder atrás de frases como "o universo vai mostrar quando for o momento" ou "eu ainda preciso curar mais antes de agir", quando na verdade o que está faltando é apenas coragem de escutar o que já está claro. É nesse ponto que nascem os erros espirituais mais comuns. Não aqueles que vêm da ignorância, mas os que vêm da autossabotagem disfarçada de sabedoria. Aqueles que te mantêm preso à zona confortável da busca sem entrega, da prática sem verdade, da consciência sem ação. E esses erros são perigosos justamente porque são sutis, porque fazem você acreditar que está evoluindo, quando na verdade está girando em círculos ao redor de um medo não enfrentado. Este vídeo é um espelho para esse momento, um lembrete para quem sente que está prestes a tomar uma decisão invisível, mas definitiva. Porque existem escolhas que não precisam de palavras, nem de testemunhas, nem de datas marcadas. Elas acontecem dentro e mudam o curso da vida inteira. Você sabe, sua alma sabe, e ela já está pedindo por esse passo, não por um salto inconsequente, mas por uma entrega consciente, uma escolha silenciosa por tudo aquilo que é verdadeiro, mesmo que ainda não seja seguro. Se você sente que está entre dois mundos, o antigo que já terminou e o novo que ainda não chegou, esse vídeo é para você. Aqui, vamos caminhar por esse espaço liminar. Vamos olhar de perto os desvios que te afastam do seu centro.
Vamos nomear as armadilhas que te impedem de assumir o próximo nível da sua jornada. E mais do que tudo, vamos lembrar juntos que a alma não quer perfeição, ela quer presença. Porque o momento de decisão não é amanhã, não é depois da próxima leitura, da próxima meditação, do próximo sinal. É agora. E quando você honra esse agora, algo se alinha, algo se abre, algo muda. E você não precisa ver o caminho inteiro para começar a andar. Basta ouvir, basta confiar, basta dizer sim, por dentro. Há um tipo de engano que é mais perigoso do que a ignorância. É o auto-engano espiritual. Ele não grita, não se impõe, não parece hostil. Na verdade, ele veste a mesma roupa da consciência, usa as mesmas palavras da sabedoria, fala com a mesma voz mansa da fé, e justamente por isso passa despercebido. É como um espelho que reflete apenas parte da imagem. E você, acreditando estar vendo tudo, segue em frente sem perceber que está preso ao próprio reflexo. Esse é um dos erros espirituais mais comuns entre aqueles que já despertaram ou acreditam ter despertado. Ele se manifesta quando o ego percebe que perdeu o controle das velhas estratégias e então se apropria da linguagem da alma para sobreviver. Não abandona o jogo, apenas muda a máscara. E se você não estiver presente o suficiente para notar, começa a confundir resistência com intuição, orgulho com coerência, fuga com entrega. É nesse ponto que o buscador começa a se enganar, achando que está evoluindo, quando na verdade está apenas estagnado com mais palavras bonitas. Repete mantras sem presença. Faz rituais como rotina. Espalha frases sobre aceitação, mas ainda guarda rancores não curados. Fala sobre perdão, mas ainda rejeita partes inteiras de si mesmo. É como decorar o mapa sem caminhar o terreno. Como acender uma vela em um quarto escuro sem coragem de abrir a porta. Esse auto-engano é sutil. Ele não se manifesta em grandes atitudes, mas em pequenas distorções internas. Na forma como você justifica sua indecisão como esperar o tempo certo do universo. Na forma como você usa a ideia de entrega para não assumir responsabilidade. Na maneira como você se isola achando que está respeitando sua energia, quando na verdade está com medo de se relacionar de verdade. É nesse espaço de incoerência não reconhecida que o caminho se embaraça. Mas não há culpa nisso. Há apenas um convite à verdade. Porque a espiritualidade não é um papel a ser desempenhado, nem uma aparência a ser mantida. Ela começa exatamente no ponto onde você para de fingir. Onde você se permite olhar com honestidade para o que ainda está em conflito dentro de você. Não para se julgar, mas para se reunir, para se reconectar com o que é real, mesmo que ainda esteja ferido. A alma não exige perfeição, mas exige verdade. E a verdade, às vezes, dói. Dói perceber que ainda há orgulho, que ainda há carência disfarçada de autonomia, que ainda há medo escondido naquilo que você chama de proteção energética, que ainda há comparação mesmo depois de tanto estudo. Dói sim, mas é uma dor que limpa, que reorganiza, que purifica. Essa é a verdadeira prática espiritual. Não se enganar quando tudo dentro pede fuga. Ter coragem de dizer, ainda estou em processo, mesmo quando o mundo espera sua luz. Ter humildade para aprender com os erros, mesmo quando já se considera desperto. Ter presença para sentir o que realmente está vivo em você, sem filtros, sem justificativas, sem idealizações. Quando você para de usar a espiritualidade como máscara, ela começa a te curar de verdade. Quando você tira o peso de parecer iluminado, você permite que a luz real atravesse as suas sombras com mais liberdade. Quando você aceita que ainda há partes suas que estão confusas, inseguras, contraditórias, você abre espaço para que essas partes sejam acolhidas e, então, transformadas. E é nesse ponto que a alma respira. Porque o que trava sua expansão não é o erro em si, mas a tentativa de escondê-lo com palavras bonitas. Não é o medo, mas a negação dele. Não é a dor, mas a recusa em senti-la. A verdade sempre liberta. Mas primeiro, ela expõe. Expõe o que foi escondido por medo de não ser aceito. Expõe o que foi adiado por medo de não estar pronto. Expõe o que foi abafado por medo de não ser forte o suficiente.
E tudo bem. Esse processo não é linear, não é limpo, não é organizado. Ele é humano, ele é espiritual, ele é você, escolhendo se ver de verdade, escolhendo parar de encenar evolução e começar a viver transformação, escolhendo abrir mão do papel de quem sabe para assumir o caminho de quem sente. Esse é o verdadeiro ponto de virada. Se você sente que parte da sua busca tem sido uma fuga disfarçada de fé, não se culpe. Apenas pare, escute, recolha-se e pergunte com sinceridade: o que estou evitando olhar dentro de mim? A resposta não vem da mente. Ela vem no silêncio, na pausa, na honestidade do agora. E quando você ouve, mesmo que por segundos, algo começa a se alinhar. E o caminho se revela de dentro para fora, como sempre deveria ser. Existe uma forma silenciosa de se perder de si, mesmo no caminho do autoconhecimento. Ela acontece quando, ao invés de escutar sua própria alma, você começa a observar demais o que os outros estão fazendo. No início parece inspiração, mas pouco a pouco transforma-se em comparação. E onde há comparação, há julgamento. Onde há julgamento, há distorção. E onde há distorção, há perda de presença. Esse é um erro comum entre almas sensíveis: comparar a própria jornada espiritual com a do outro. Observar os rituais alheios, as curas que aconteceram, as conquistas vibracionais, as postagens, os discursos e, sem perceber, começar a duvidar da própria caminhada. A mente começa a te dizer que você está atrasado, que não está evoluindo como deveria, que ainda não despertou o suficiente. E nesse ruído interno, você esquece que a sua alma tem um ritmo que não pode, e não deve, ser comparado ao de ninguém. A comparação espiritual é uma armadilha perigosa porque ela parece uma busca por crescimento, mas na verdade é um desvio de foco. Ao colocar a atenção excessivamente fora de si, você perde o fio interno que guia seu processo. Começa a buscar fórmulas, métodos, padrões. Tenta replicar o caminho de outra alma como se fosse seu. E, inevitavelmente, sente frustração, culpa, sensação de insuficiência. Porque a alma nunca floresce sob pressão. Ela se fecha quando não é respeitada em seu tempo, em sua dor, em sua forma de se mover. Talvez você tenha se sentido assim em algum momento. Ao ver alguém praticando meditação todos os dias, e você ainda lutando para sentar em silêncio por 5 minutos. Ao ouvir que fulano teve um despertar espontâneo, e você ainda sente que está perdido entre sombras internas. Ao perceber que pessoas mais novas parecem mais centradas, mais conscientes, mais em paz, e você, mesmo com tanto estudo, ainda se sente preso em emoções antigas. Mas tudo isso é ilusão, porque ninguém mostra a própria jornada por completo. O que você vê é um recorte, um fragmento, uma narrativa. A verdadeira transformação acontece no invisível. E ela não segue linha reta. Às vezes, evoluir espiritualmente é parar tudo por um tempo. É desaprender o que foi absorvido sem alma. É voltar ao básico. É sentir tristeza sem tentar espiritualizar a dor. É ficar em silêncio quando todos esperam que você fale com sabedoria. A alma não se mede. Ela se escuta. E cada alma tem sua própria linguagem, seu próprio compasso, seu próprio modo de despertar. Quando você se compara, está dizendo a si mesmo que sua verdade não é suficiente, que o que você sente não é válido, que o seu caminho está errado, e isso abre espaço para um sofrimento desnecessário, um distanciamento da essência, uma desconexão sutil que pode durar anos, até que você se lembre de que só existe um caminho real, o seu. A comparação é também um reflexo de um velho condicionamento. Fomos ensinados a competir, a buscar validação externa, a provar que estamos indo bem. E levamos esse padrão para a espiritualidade. Começamos a buscar desempenho energético, a querer acelerar processos, a precisar sentir coisas profundas o tempo todo para acreditar que estamos no caminho. Mas o despertar verdadeiro não grita. Ele sussurra. Ele não aparece em marcos visíveis. Ele brota de dentro, nas pequenas escolhas, na escuta constante, no comprometimento com o que é real, mesmo quando ninguém está vendo.
Olhar o outro pode ser inspiração, sim, desde que você não esqueça de olhar para dentro com ainda mais atenção. Quando você admira alguém, pergunte-se: o que essa pessoa está despertando em mim? Que parte da minha alma está sendo lembrada por essa presença? E mais importante, como posso acessar isso do meu jeito, no meu tempo, com a minha verdade? A inspiração verdadeira te aproxima de si. A comparação te afasta. Se hoje você sente que está ficando para trás, que não está evoluindo como gostaria, pare um pouco. Feche os olhos. Respire com presença. E se pergunte: o que eu estou esperando sentir para acreditar que estou indo bem? Às vezes, o que te impede de perceber sua evolução é justamente a expectativa de que ela se pareça com a do outro. Mas ela é sua, é íntima, é sagrada, e está acontecendo agora, mesmo que você não veja. Cada lágrima que você acolhe, cada sombra que você não rejeita, cada decisão que você toma em silêncio, mesmo com medo, tudo isso é espiritualidade em ação. Não compare. Honre. Honre o que está vivo em você, mesmo que ainda não tenha nome. Porque a alma não quer desempenho, ela quer verdade. E a sua verdade, por mais simples que pareça, é o que te alinha com a luz que você veio sustentar neste mundo. Chega um ponto em que o excesso de palavras esgota. O conteúdo que antes iluminava começa a soar repetido. As frases que antes tocavam agora escorregam sem entrar. E mesmo que você continue buscando, ouvindo, estudando, lendo, algo dentro já não responde como antes. Parece que quanto mais você consome, menos você se encontra. E isso não é cansaço de conhecimento, é saudade de silêncio. Essa é uma das armadilhas mais sofisticadas do caminho espiritual. Saber muito sobre espiritualidade e, ao mesmo tempo, estar desconectado da própria alma. Repetir termos elevados, compreender conceitos profundos, estudar tradições, dominar teorias. Tudo isso pode se tornar mais um escudo do ego, se não for atravessado por presença real. Porque não há saber que substitua a experiência direta. E nenhuma quantidade de conteúdo irá preencher o espaço que só o silêncio ocupa. Muitos caminham por essa estrada hoje, conscientes, mas desconectados. Sabem nomear as fases da alma, conhecem os arquétipos, citam mestres e textos sagrados, mas ainda se sentem perdidos quando ficam sozinhos consigo mesmos. Ainda fogem do vazio com distrações disfarçadas de rituais. Ainda usam o estudo como escudo contra o sentir. Porque no fundo há medo de parar, medo de encontrar o que vive por trás da mente, medo de encarar a alma nua, sem ornamentos espirituais. Não é raro confundir espiritualidade com performance, falar bonito, ensinar bem, compreender as leis universais. Tudo isso é valioso, mas quando se torna apenas linguagem sem vivência, se transforma em ruído, em excesso de ar sem enraizamento, em conhecimento sem corpo. E isso gera um efeito oposto ao desejado: cansaço, frustração, perda de sentido, confusão interna. A alma não se alimenta só de palavras. Ela precisa de silêncio, de verdade, de chão. O verdadeiro silêncio espiritual não é ausência de som. É presença sem fuga. É o espaço onde tudo que está reprimido pode emergir com segurança. É o lugar onde as máscaras caem, onde o ego se acalma, onde o corpo fala. É ali que as emoções não resolvidas aparecem, que os vazios esquecidos se mostram, que a criança interior volta a chorar, não para ser consertada, mas para ser ouvida. E isso só acontece quando você para de tentar entender e começa a sentir. Ficar em silêncio não é fácil, porque no silêncio você percebe que ainda existe raiva, que ainda existe medo, que ainda há partes suas que querem ser amadas, mas que você tenta curar apressadamente com técnicas. O silêncio não aceita atalhos. Ele exige entrega, exige presença plena, exige que você sustente o que emerge, sem tentar transformar tudo em lição. Às vezes é só dor, e está tudo bem. A alma sabe o que fazer com isso, desde que você esteja lá para ouvir. É comum buscar respostas do lado de fora. Às vezes porque é mais fácil ouvir alguém do que ouvir a si mesmo. Às vezes porque você duvida da sua própria voz. Mas o que você procura, o que você sempre buscou, já está aí, dentro.
quieto, esperando que você finalmente se aquiete também, porque a clareza não grita, ela sussurra, e para ouvi-la, você precisa se esvaziar. Talvez você esteja num momento em que nada mais te preenche, nem cursos, nem livros, nem vídeos, nem práticas. E isso não significa que você está estagnado, significa que chegou a hora de sair do excesso, de soltar a mente, de voltar ao espaço sagrado do silêncio interior. A alma fala pouco, mas quando fala, ela transforma. Uma frase dita pela sua alma vale mais que 1000 conceitos decorados. Um suspiro verdadeiro cura mais que qualquer técnica. Uma decisão tomada em silêncio pode mudar toda a sua vida. Essa é a espiritualidade que toca, que cura, que sustenta, aquela que nasce da escuta sincera do que vive em você agora. Não do que você quer que esteja lá, mas do que realmente está. Mesmo que ainda esteja confuso, cansado, machucado, não importa. Se você puder sustentar esse espaço sem fugir, algo novo se revelará. Portanto, se a sua mente está cheia, se seu coração está inquieto, se suas emoções estão te levando de um lado ao outro, talvez seja a hora de parar, de sentar com você, de fechar os olhos, de respirar e simplesmente ouvir. Não para resolver, não para interpretar, só para ouvir. Porque no silêncio, tudo que é verdadeiro se alinha, tudo que é mentira cai, e tudo que é alma floresce. No início da jornada espiritual, a luz encanta. É natural. Depois de anos, ou vidas, mergulhados em padrões de dor, ego e esquecimento de si, encontrar a luz é como lembrar de casa. Uma sensação de retorno, de pertencimento, de alívio. Os olhos brilham, o coração se expande, a mente se acalma e a alma finalmente respira. Mas é justamente nesse momento que surge um dos desvios mais sutis do despertar. O desejo inconsciente de permanecer apenas na luz, rejeitando tudo que ainda vibra nas sombras. Esse erro não nasce de má intenção. Ele nasce da pressa de se curar, da sede de transcendência, da dor acumulada por tanto tempo que, ao encontrar a espiritualidade, a alma quer logo se livrar de tudo que ainda aprende. E então, sem perceber, começa a separar o que é espiritual do que é impuro, o que é alta vibração do que é densidade, o que é consciência do que é inconsciente. Começa a lutar contra partes de si mesmo, a esconder emoções, a se culpar por sentir raiva, ciúmes, medo, angústia, a tentar manter uma imagem de paz que não condiz com o que está vivo por dentro. Mas a verdade é que não existe despertar real sem atravessar a sombra, e não há luz verdadeira que rejeite o escuro. Toda alma desperta já teve que olhar para dentro com coragem e ver o que não queria ver, já teve que descer antes de subir, mergulhar na lama antes de tocar o céu, porque é lá, na parte esquecida, negada, abandonada, que está o poder que você precisa integrar para se tornar inteiro. A sombra não é o oposto da luz. Ela é parte da jornada até ela. Tudo que foi reprimido, tudo que foi negado, tudo que foi excluído, se manifesta como sombra. E enquanto você continuar tentando se livrar dessas partes, vai permanecer dividido, vai continuar fragmentado, vai continuar vivendo uma espiritualidade que brilha por fora, mas que não transforma por dentro. Quantas vezes você já se julgou por sentir algo que não condizia com a sua imagem espiritual? Quantas vezes escondeu sua dor por medo de parecer fraco? Quantas vezes se forçou a perdoar sem ter digerido a ferida? Quantas vezes usou a espiritualidade como forma de negação emocional, em vez de como um espaço seguro para sentir tudo com consciência? Essa rejeição da sombra pode ser sutil. Ela aparece quando você se recusa a falar sobre um assunto que te dói. Quando você evita certas pessoas para não encarar partes suas que ainda precisam de cura. Quando você se refugia em práticas que te mantêm anestesiado em vez de presente. Quando você busca luz para se afastar daquilo que ainda te lembra da sua humanidade. Mas a alma não quer perfeição. Ela quer verdade. E a verdade inclui a sombra. A verdade inclui os dias em que você não consegue meditar. Em que você sente raiva sem entender porquê. Em que você reage, cai,
Repete padrões que achava que já tinha superado. A verdade inclui as falhas, as contradições, as feridas que ainda doem. E é justamente quando você aceita tudo isso com presença, com humildade, com amor, que a verdadeira transformação começa. Integrar a sombra não é se entregar ao caos, é olhar para ele sem medo. É reconhecer que você ainda sente o que sente, mas que agora pode acolher, respirar, escutar. É perceber que a dor não precisa ser curada imediatamente, que ela só precisa ser vista, ouvida, sentida. Quando você para de lutar contra o que sente, o sentimento se transforma, porque você para de alimentá-lo com rejeição e começa a sustentá-lo com consciência. A luz que não toca a sombra é frágil, é estéril, é superficial. Mas a luz que nasce do encontro com a própria escuridão é indestrutível, porque ela vem de um lugar que já atravessou o inferno interno e voltou com sabedoria. Essa luz não se impõe, ela sustenta, ela guia, ela acolhe. E é essa luz que cura os outros, não pela teoria, mas pela presença. Portanto, se hoje você sente que está preso em um ciclo emocional que não consegue quebrar, se sente vergonha por ainda carregar dores que achava que já tinha curado, se sente dividido entre o que mostra e o que realmente sente, pare, respire e olhe para dentro. Não com julgamento, mas com compaixão. A alma não te condena por sentir. Ela apenas te pede que sinta com verdade, sem fuga, sem personagem, sem culpa. Esse é o ponto de virada. Quando você para de buscar a luz como fuga e começa a caminhar com ela, como guia. Quando você escolhe abraçar o que dói em vez de esconder. Quando você entende que ser espiritual não é estar sempre bem, é estar sempre verdadeiro. E é nessa verdade que a cura se revela. Em algum momento da jornada espiritual, aprendemos que preservar a própria energia é essencial. Que nem todo ambiente nos faz bem. Que nem toda conexão nos eleva. Que estar em paz consigo mesmo vale mais do que estar cercado de pessoas por hábito ou obrigação. E isso é uma grande verdade. A alma floresce na solitude. O silêncio nos devolve para dentro. A presença nos nutre mais do que qualquer distração. Mas quando essa consciência vira exagero, ela se transforma em armadura. Quando preservar a energia se torna sinônimo de evitar o outro, desconfiar de todos, fugir de qualquer aproximação que não seja energeticamente perfeita, há um perigo: o isolamento. E o isolamento espiritual é um dos erros mais sutis e profundos que podem bloquear a expansão da alma. Ele começa com cuidado, mas vira barreira. Começa com escuta, mas vira fechamento. Você começa a evitar ambientes porque são densos, mas depois começa a evitar pessoas. Depois começa a evitar conversas. Depois, situações. E aos poucos, aquilo que era autocuidado vira solidão disfarçada. Um afastamento do mundo real em nome de uma paz que, no fundo, pode ser uma fuga da dor de se relacionar. Porque se relacionar, mesmo no mais alto grau de consciência, ainda é desafiador. A alma humana, por mais desperta que esteja, ainda tem nuances, ainda sente, ainda se irrita, se frustra, se confunde. E não há despertar espiritual que te isente da necessidade de aprender com o outro. A espiritualidade não é uma cúpula, é um caminho. E esse caminho inclui encontros, fricções, desafios, espelhos. Porque é nas relações que muitas das curas mais profundas acontecem. Se você sente que precisa estar sempre sozinho para manter seu equilíbrio, vale observar. Será mesmo proteção? Ou será medo de se expor, de se machucar, de ser incompreendido mais uma vez? Quantas vezes o argumento de minha energia é sensível esconde a dor de ter sido invadido, usado, não respeitado no passado? E será que o isolamento está realmente nutrindo sua alma? Ou apenas anestesiando o medo de tentar de novo? A alma precisa de espaço, sim, mas também precisa de troca, de calor humano, de partilha sincera, de presença viva. Não existe espiritualidade completa sem conexão, e essa conexão não precisa ser com muitas pessoas, pode ser com poucas, com uma, com quem ressoa com a sua verdade, mas precisa haver ponte, precisa haver campo aberto.
Precisa haver um lugar onde a alma possa se espelhar, se reconhecer, se expandir. Ficar só pode ser cura, mas pode também ser escudo. E o que define a diferença é a intenção. Se a solitude te expande, te fortalece, te preenche, ela é sagrada. Mas se ela te isola, te retrai, te faz sentir desconectado da vida, talvez ela já tenha cumprido seu papel. E talvez agora o convite seja se abrir, pouco a pouco, com consciência, com leveza, com verdade, mas se abrir. Porque é na relação com o outro que partes adormecidas em você despertam. É no encontro, às vezes desconfortável, com o diferente, que você reconhece o que ainda está em desequilíbrio. É quando alguém te incomoda que você tem a chance de olhar para o que ainda dói. É quando alguém te toca de verdade que você percebe que ainda há camadas para curar. Se você já se afastou de tudo e mesmo assim ainda se sente cansado, sem brilho, com a energia estagnada, talvez o que falta não é mais isolamento, mas conexão real. Talvez a alma esteja pedindo um abraço, uma conversa, um olhar, uma troca. Algo simples, humano, presente. Algo que a espiritualidade pura não substitui. Porque somos seres espirituais, sim, mas somos também seres relacionais. E a cura acontece no encontro. Quando você se permite ser visto, mesmo imperfeito. Quando você escolhe confiar de novo, mesmo com medo. Quando você abre espaço para ser tocado, mesmo sabendo que existe o risco de se ferir. Porque o coração que se fecha para o outro também se fecha para a vida. E a alma que escolhe se proteger o tempo todo acaba não vivendo tudo o que veio viver. Preservar a energia é sagrado, mas se fechar para a vida é desperdício de existência. O equilíbrio está em saber quando dizer sim e quando dizer não, sem culpa, sem rigidez, sem medo. Está em se nutrir na solitude, mas também permitir que a presença do outro te lembre de quem você é. Está em honrar a própria vibração, sem transformar isso em uma prisão vibracional. Se hoje você sente que está isolado demais, que se afastou do mundo em nome da espiritualidade, mas sente saudade de algo que não sabe nomear, talvez essa saudade seja da conexão real, da troca, do humano, do simples. E não há nada mais espiritual do que reconhecer que você também precisa disso. Em muitos caminhos espirituais, servir é visto como uma das expressões mais elevadas da alma. E com razão. Há algo profundamente transformador no ato de estender a mão, de escutar com presença, de oferecer amor onde há dor, luz onde há escuridão, silêncio onde há ruído. Servir o outro pode curar, pode libertar, pode sustentar processos que sozinhos seriam quase insuportáveis. Mas há uma linha tênue entre servir com consciência e se sacrificar em nome de uma espiritualidade distorcida. Entre estender a mão e se esquecer de si. Entre ser canal da luz e se tornar receptáculo de dor alheia sem sustentação interna. Quando isso acontece, o servir deixa de ser ato de amor e passa a ser forma de autonegação. E esse é um dos erros mais dolorosos, porque ele se esconde sob a aparência do bem. Talvez você já tenha se sentido assim, exausto depois de ouvir alguém por horas, drenado após sustentar uma dor que não era sua, sobrecarregado por sempre estar disponível, enquanto dentro de você há questões que ainda clamam por atenção. Talvez você já tenha dito sim tantas vezes para o outro que se esqueceu de perguntar a si mesmo se queria, se podia, se estava pronto. E quando percebeu, estava vazio. Isso acontece muito com almas sensíveis, empatas, curadores, terapeutas, buscadores, pessoas que sentem o outro com tanta intensidade que não percebem quando estão carregando mais do que deveriam, que confundem compaixão com obrigação, que acreditam que evoluir espiritualmente é se doar sem medida, se doar até doer. Mas a verdade é que doar até doer não é luz, é ausência de limite. E limite também é amor. Porque servir não pode ser abandono, não pode ser desconexão de si. A alma não quer que você se anule para ajudar. Ela quer que você se nutra, se cuide, se fortaleça, para então oferecer ao outro aquilo que transborda. O verdadeiro serviço nasce do excesso, da plenitude.
da consciência de que só posso sustentar o outro se estiver sustentado em mim. Quantas vezes você sentiu culpa por não conseguir ajudar alguém? Quantas vezes achou que estava sendo egoísta por colocar-se em primeiro lugar? Quantas vezes acreditou que espiritualidade era sinônimo de estar sempre disponível, mesmo quando tudo em você pedia silêncio, descanso, recolhimento? Essas culpas não são suas. São padrões herdados. São crenças antigas que associam espiritualidade a sacrifício, a dor, a sobrecarga. Mas espiritualidade não é sobrecarregar o mundo. É sobrecarregar a si mesmo com presença. É sobre ser canal de cura sem esquecer que você também está em processo. É sobre ajudar sem se esvaziar. A alma que cuida do outro sem cuidar de si adoece. Porque não há luz que se sustente por muito tempo se não for alimentada internamente. Não há cura real que aconteça a partir do desequilíbrio. E o mais delicado, às vezes, você continua ajudando para não olhar para a própria dor. Focar no outro se torna uma distração sutil, um alívio temporário. Mas a alma sabe. Ela sente quando você está se ausentando de si e começa a enviar sinais, cansaço constante, falta de entusiasmo, dificuldade de se conectar com sua própria essência, sensação de estar sempre disponível para os outros, mas invisível para si mesmo. Isso não é egoísmo, é desequilíbrio. E a cura começa com uma escolha: incluir a si mesmo na roda do cuidado. Olhar para dentro com a mesma compaixão que oferece ao outro. Se permitir receber, não só dar. Se permitir parar, não só sustentar. Se permitir ser cuidado, não só cuidar. Há força no silêncio. Há luz no limite. Há amor no não. Dizer "não posso agora" pode ser mais sagrado do que se forçar a estar presente sem verdade. O outro também aprende com seu limite. Também cresce com sua honestidade. Também se encontra quando você se posiciona com integridade. E mais do que isso, quando você se cuida, você ensina pelo exemplo. Você mostra que espiritualidade não é sobre se anular, é sobre se integrar. Você ensina que é possível ajudar com presença, mas também com raiz, com doçura, mas também com firmeza, com coração aberto, mas também com pés no chão. Se hoje você sente que está dando demais, que está cansado de sustentar processos alheios enquanto o seu está pedindo socorro, pare. Volte para si. Pergunte-se: onde estou na fila do meu próprio cuidado? Que parte de mim está sendo negligenciada em nome do outro? Que decisões estou adiando por medo de parecer egoísta? A alma te quer inteiro, te quer verdadeiro, te quer presente, para o outro sim, mas também para si. Porque a luz que você oferece só tem valor se também ilumina sua própria casa. E a espiritualidade mais curadora que existe começa assim: quando você finalmente se inclui no amor que distribui ao mundo.